Glória a Deus. Podeis tomar assento, queridos, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus para sempre. Queridos, nesta noite eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Agradeço à minha convenção por nos dar uma oportunidade tão honrosa de falar a vós outros, e assim nós, agradecendo a nossa convenção, na pessoa do nosso presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, e em nome de quem também saúdo a mesa diretora, quero deixar aqui uma saudação especial ao nosso anfitrião, o pastor Josias Gomes, a sua esposa, que são elas que sabem muito bem o peso que a gente carrega, quão difícil é, e elas estão sempre conosco. Então, Deus abençoe também a esposa do pastor Josias. Quero também fazer menção do pastor Aziel Gomes, que é filho desta igreja, um dos ilustres filhos desta igreja. A igreja de Coroatá tem grandes nomes, bendito seja o Senhor. Ele é o nosso, então, terceiro vice. E quero também dizer aos irmãos que, para mim, particularmente, é difícil estar aqui nesta casa sem nos lembrar do patriarca, desta igreja durante muitos anos, o nosso saudoso pastor Raimundo Bené da Silva. 24. Pastor Josias está me ajudando aqui. 24 anos de ministério nesta igreja. A Deus seja a glória. Nosso pastor já está no paraíso, só aguardando aquele glorioso dia em que nós seremos arrebatados e ele receberá o corpo glorioso para estarmos juntos na presença do Senhor para sempre. Queridos irmãos, quero também saudar aos preletores deste evento. São homens muito abalizados e eu louvo a Deus por revê-los. Nesta noite, o tema que me foi confiado é os sentimentos do obreiro e sua família no contexto pós-pandêmico, abraçando também, saudando também, as nossas autoridades civis, militares, religiosas aqui presentes. Então, falar sobre os sentimentos do obreiro e sua família num contexto pós-pandêmico, para mim, foi desafiador. Então, eu me apropriei de Abacuque 2, verso 4, a parte B, que diz: mas o justo viverá pela sua fé. Bendito seja o Senhor. Pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a disseminação mundial de uma nova doença. E o termo passa a ser usado quando uma pandemia, surto, que afeta uma região se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Etimologicamente, pandemia
A palavra pandemia tem origem no grego pandemias, que significa todo o povo, também representada pela junção dos elementos grego pan, tudo, todo, e demos, povo. Segundo a medicina, doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente ou o mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pandemia pode começar quando se reúnem 3 condições. Primeira, o aparecimento de uma nova doença na população. Segundo, o agente infecta humanos, causando uma doença séria. Terceiro, o agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre humanos. Uma doença ou condição não pode ser considerada uma pandemia somente porque foi difundida e consegue matar inúmeras pessoas. Ela deve ser infecciosa. O câncer mata milhões de pessoas todos os anos, mas o câncer não é considerado uma pandemia, porque não é infeccioso. Começamos a falar sobre isso há pouco tempo. Fomos surpreendidos por uma pandemia e todos nós somos sobreviventes desta pandemia. Nós, durante todo esse período pandêmico, nos sentimos indefesos, impotentes e sem rumo. Ninguém sabia lidar com a nova situação. Não se sabia como se dava o contágio, nem como se defender do mal que assolava. Foi uma loucura. Ninguém tinha informação. Ninguém sabia o que dizer um ao outro. Começamos a ouvir notícias de mortos pelos noticiários. Começou-se a ouvir, a assistir-se nos jornais. Mas, de repente, a gente começou a ver isto acontecer próximo de nós e muito próximo. Depois, a gente foi vendo acontecer dentro de nossas igrejas. Notas de pesar cruzavam nossos grupos da cidade, da família, da igreja, da nossa convenção. Ouvia-se de famílias próximas que perderam 2 entes queridos em um só dia. Eu tive essa tristeza de fazer a cerimônia lá no cemitério de uma mãe e o seu filho sendo sepultados na mesma hora, no mesmo dia. Sei que cada um dos senhores tem notícias para dar, tem histórias para contar de algo tão terrível que foi a pandemia. Nos assustou. Havia muita tristeza. Perdemos pessoas amadas sem sequer ter o direito de um funeral digno. Pessoas tão honradas da nossa igreja, pessoas tão honradas da nossa família, que tiveram que passar direto para o hospital. A igreja sequer teve a oportunidade de fazer o seu funeral. O pânico era trazido por quem deveria evitá-lo. Os meios de comunicação convencionais, e com isso muitas pessoas morreram também de medo. Pastores não sabiam o que fazer diante da nova situação. É para reunir no templo, não pode mais reunir no templo. Pode ainda saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor foi mudada. O modo de como dá-la não era mais no aperto de mão, era com o cotovelo, era um murrinho na mão do outro. Álcool em gel, distanciamento. Os pastores mais antigos
A gente às vezes dizia, vamos perguntar ao pastor Pedro, vamos perguntar aos pastores mais antigos o que fazer. Ninguém sabia o que fazer porque era algo novo. Era novo para os nossos pastores antigos, era novo para os pastores mais novos. Ninguém sabia, ninguém tinha como dar uma solução. Quantas ceias foram dirigidas de um modo tão estranho. Em nossa igreja, por exemplo, a ceia era durante o dia inteiro. Passava-se o dia inteiro no templo, recebendo pequenos grupos de irmãos que vinham ceiar, e alguns choravam, e alguns perguntavam, pastor Luiz, até quando nós vamos viver assim? Eu quero congregar, eu quero novamente ver a igreja reunida, eu quero novamente cantar com a igreja, eu sonho com os irmãos cantando, acordo cantando e sinto falta do congregar. Foi isso que nós vivemos durante muito tempo. É para vacinar, não é para vacinar. A vacina ajuda, a vacina piora. O que fazer, que medicação tomar? E ninguém sabia, nós estávamos perdidos dentro deste assunto. E assim foram aqueles dias difíceis, onde muitos se trancaram em seus aposentos e não tinham contato nem com familiares, nem com amigos, estavam isolados. Conhecemos de pessoas que se trancaram em seus quartos, mas não teve jeito, foram infectados. Os que não perderam familiares, perderam amigos, colegas de ministério. Lugares ficaram vazios em muitas casas. Lugares ficaram vazios em muitos templos, em muitas igrejas. Lugares ficaram vazios em nossa convenção. Quantos amigos perdemos? Quantas pessoas ilustres da nossa convenção, as quais, como já disse, não tivemos a oportunidade de nos despedir. Tínhamos que ver apenas os vídeos que eram postados nos nossos grupos de pastores. Amados irmãos, vozes que moviam multidões agora silenciadas. A pandemia tirou a vida de muitos e mudou a vida de todos. Cultos online, escola remota, distanciamento, máscara de proteção, álcool em gel, até o nosso modo de cultuar a Deus foi modificado. A gente ficava sozinho dentro de uma sala ou no templo, realizando cultos, e a igreja de casa assistindo, e aí alguém ainda mandava uma mensagem, glória a Deus, aleluia, estou aqui assistindo, estou aqui me deleitando na palavra, estou me alimentando. Deus misericordiosamente nos sustentou, nos deu a sua graça. A pandemia atingiu o mundo inteiro. A pandemia atingiu crentes e não crentes. A pandemia atingiu as igrejas. E então a pandemia atingiu a família dos obreiros. Nossa família foi atingida. E durante a pandemia, as emoções eram as mais diversas. E depois da pandemia, começaram os ajustes na vida dos que sobreviveram. As informações dão conta de que o impacto causado pelo vírus foi tão forte que os órgãos de saúde do Brasil afirmam que a população está enfrentando uma segunda pandemia, e esta de saúde mental. No site do Conselho Federal de Enfermagem encontramos o seguinte: o Brasil enfrenta uma segunda pandemia, desta vez na saúde mental. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. O aumento nos transtornos ansiosos e depressivos é uma tendência nos últimos anos, mas atingiu patamares muito alarmantes após a crise sanitária, afirma a coordenadora da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental do CONASEM, do COFEM, professora Doris Daia Umeres. Diante de tudo isso, devemos voltar os nossos olhos para o Santo Livro.
O que a igreja deve fazer depois da pandemia? O que as famílias de obreiros devem fazer? Devemos voltar os nossos olhos para o santo livro, para a Bíblia Sagrada, e buscar nele exemplos de homens que passaram por situações de perdas e ver como eles venceram a dor. Nós temos famílias revoltadas, nós temos famílias chateadas, nós temos famílias decepcionadas com Deus. Famílias que até hoje perguntam, até hoje questionam Deus, até hoje ficam dizendo: o Senhor errou, o Senhor não deveria ter levado meu pai, não deveria ter levado a minha mãe, não deveria ter levado o esposo ou a esposa, não deveria ter levado meu filho. Mas ouça, meu amado irmão, o Deus a quem nós servimos é soberano, Ele não tem que nos dar explicação dos seus atos, Ele é Senhor da nossa vida e Ele faz como Ele quer. Bendito seja o seu eterno nome. Com os nossos olhos voltados para a Santa Bíblia, nós vamos encontrar a fé do profeta Abacuque, cujo nome significa abraço ou abraçar. Abacuque viveu numa das épocas mais conturbadas da história de Israel. Ele enfrentou a violência e a injustiça do rei Joaquim, bem como o ataque cruel do império da Babilônia. Abacuque tem muitas dificuldades, porque ele é um profeta de Deus. Ele recebe de Deus para dar ao povo. Ele recebe a revelação de Deus e entrega ao povo. Ele é um profeta. E o Senhor já havia lhe dito que seu povo, sua cidade, seu país seria cercado e seria levado cativo. Louvado seja Deus. E aquele profeta sofria. E ele sofria por ver o declínio moral e espiritual de Israel. E ele sofria por saber que aquela nação seria levada cativa. Aquele povo estava desviado dos caminhos do Senhor e até já começavam ou estavam fazendo algo desagradável a Deus, que é a idolatria. Eles já adoravam outros deuses. Abacuque sofre tudo isso, porém, em meio ao caos instaurado em Israel, toda decadência espiritual e moral e todo sofrimento físico e psicológico pelo qual passava, o profeta abre a sua boca e diz: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas o justo viverá pela sua fé. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ele ainda diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças em lugares altos. Queridos irmãos, quem vive pela fé, vive altaneiramente, como diz o profeta, de modo altaneiro, um modo altaneiro. As águias, por exemplo, elas voam de maneira altaneira, elas são as que voam mais alto. E nós precisamos subir com asas como que de águias. Que o mundo blasfeme,
Que o mundo diga: eu não aceito as decisões do Senhor. Que o mundo se levante contra Deus. Mas nós somos seus filhos, nós somos seus servos e nós recebemos a sua vontade. Ah, pastor, mas o Senhor não passou pelo que eu passei. Não importa, a Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos guardar a nossa fé. O profeta não tem a sua fé voltada para o que lhe cercava, para os bens que possuía, ou pela saúde, ou por uma nação exuberante. Não, tudo isso já não existia. O profeta olha para tudo aquilo, para toda a decadência e diz: eu me alegro no Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha alegria vem do Senhor, louvado seja o seu nome. É dele que vem a nossa alegria. Nós temos, o tempo passa muito rápido, não é? E nós precisamos andar mais rápido então. O profeta vive pela fé, não pelo que vê, não pelo que sente, porque nós sentimos muitas coisas. Nós sentimos muitas coisas, boas e ruins, mas nós não vivemos pelo que sentimos. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos pela fé no Senhor. Aleluia, sabendo que nós não temos obras que possamos dizer a Deus: o Senhor não pode fazer isso comigo, não pode fazer isso na minha casa, o Senhor não pode fazer isso com a minha família. Deus é Senhor, a nossa vida pertence a Ele e Ele faz como Ele quer. Observe o segundo caso que lhes trago. A integridade da fé do patriarca Jó. Pense neste homem. Jó, capítulo 1, versos 13 a 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja, parte dos bens de Jó é levado. Jó é um homem bom, que não trata seus funcionários apenas como empregados. Seus funcionários têm um tratamento especial. Ele ama seus funcionários lhe amam. Ele declara isso. E naquele instante vem uma trágica notícia, dizendo que os servos que cuidavam dos bois e das jumentas foram todos mortos, e esses animais foram levados. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ele sente novo impacto. Mais um grupo de trabalhadores meus, pessoas amadas, morreram, e outros animais foram levados. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos. Novo grupo de servos são mortos e outros animais são levados. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que agora Jó, ele está perdendo mais que os seus funcionários, mais que os seus
os amigos, mais do que os colaboradores, agora perdeu todos os filhos, 10 filhos. Eu acredito que mesmo em meio a esta pandemia, uma família não perdeu todos os seus membros, não perderam todos os filhos, não perderam todos os membros da família, mas Jó passa por este sofrimento. Jó ouve a informação de que os seus filhos todos morreram. O que nós faríamos? Uma notícia de que todos os seus filhos morreram em um só instante. Irmãos, eu só tenho uma. E eu não gosto de pensar na ideia. Todos os filhos de Jó, seus 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas, morreram todos naquele dia. Jó não praguejou. Jó se levantou. Veja, não foi um ato de desespero, não. Ele teve tempo de rapar a cabeça. Calmamente, Jó rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Jó não cantou um louvor. Jó não cantou um louvor. Jó adorou a Deus. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. E naquele momento não dava para louvar a Deus. Oh Deus, muito obrigado, cantar um hino porque o Senhor matou meus 10 filhos, o Senhor acabou de me empobrecer e tal. Não, ele adora a Deus, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E Deus pode acontecer o que acontecer aqui. Deus é grande, Deus é bom. Pode acontecer tsunami, pode acontecer terremoto, pode acontecer pandemia. Deus é bom. Deus é bom, Deus é justo, Deus é reto, Deus é Senhor. E Jó se prostra e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Tu és Senhor, tu és Deus sobre a minha vida, sobre tudo que eu sou e tenho, tu és Senhor. Bate o carro, já está reclamando. Que alguém bateu no seu carro, ou que você bateu no carro de alguém, onde estava Deus para impedir aquilo. Nós estamos como crianças mimadas. Nós precisamos entender a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que não tem que se explicar. Deus não tem que dar explicação a mim, não tem que dar explicação a você do que Ele faz, porque Ele é soberano. Ele quis levar, Ele levou, é dele. Ninguém pode meter o dedo aí, ninguém pode dizer não faça. Quem vai dizer isto a Ele? Mas nós temos famílias revoltadas contra Deus. Nós temos famílias que não querem mais voltar a congregar, chateados, revoltados, decepcionados, porque fizeram campanha de oração, fizeram jejum, buscaram e Deus não atendeu. Deus faz como Ele quer. O diabo diz a Deus: Ele não te negou porque Ele ainda tem saúde. Toca na saúde dele para ver se ele não blasfema na tua cara. O inimigo é mau, mas o nosso Deus é bom e é por nós. Está permitido, pode tocar na saúde dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça.
Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Você prestou atenção ao que a mulher dele disse? Ela não disse só amaldiçoa a Deus e morre. Não foi só isso. Ela pergunta: permaneces na tua integridade? Você sabe o que essa mulher está vendo? Você sabe o que é que essa mulher está enxergando? Que depois de perder tudo, que depois de perder seus filhos, que depois de perder a saúde, o casamento já está por um fio, ela já está quase indo embora, porque os encontros amorosos se acabaram. Aquele homem não tinha mais condições para isto. Ele estava chagado. Mas o que é que aquela mulher viu? A pergunta desta mulher é pertinente. Esta mulher viu no seu marido um homem temente a Deus, que em qualquer situação permanecia íntegro. Sabe o que esta mulher está dizendo? Como você pode tratar a Deus ainda desta forma? Como é que você pode adorá-lo? Como é que você pode respeitá-lo? Um Deus desse não pode ser respeitado. Ele diz: tu falas como uma louca. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu não o sirvo por alguma coisa que Ele me deu. Eu não o sirvo pela saúde. Eu o sirvo porque eu amo. Eu o amo, mulher. Falas como qualquer louca. Não farei isto. Ainda permaneces nessa integridade. Aquilo desestabilizou aquela mulher. Como você consegue continuar servindo a Deus com esta mesma alegria? Depois de perder seus filhos. Como você pode continuar adorando a Deus da mesma forma, Jó? Esse Deus matou nossos filhos. Esse Deus acabou com tudo que é nosso. Tu ainda permaneces nesta integridade. Ainda permaneces fiel a esse Deus. Olha que lição de fé Jó nos dá. Pare de murmurar, pare de se reclamar pelo que aconteceu na pandemia. Pare de dizer: Deus errou, Deus não podia ter levado, Deus não podia ter feito isso. Oh, mas aí quanta gente deixou crianças tão pequenas, e agora como vai ser? O Senhor cuida de tudo. Ele continua Deus, Ele continua sendo Deus, Ele será Deus para sempre. Louvado seja o seu santo nome. Vamos parar com esse mimo, queridos. Vamos parar de fazer beicinho para Deus. Não me abençoou, não. Eu queria comprar meu carro, não deu, porque eu vou passar uma semana sem congregar. Pois agora eu não vou mais devolver meu dízimo. Agora eu não vou mais fazer assim. Agora eu não vou mais fazer aquilo. Pare de fazer beicinho para Deus. Jó, tentando se defender dos seus amigos. Como diz o ditado aí da turma mais nova, Jó parece que pisou na bola, não é? Jó terminou se exaltando. Jó tem essa ideia também que alguns têm. Ele diz: eu fui bom para os meus funcionários. Ninguém chegava na minha casa e dormia na rua. Podia ser qualquer um, qualquer mendigo, botava para dentro de casa, alimentava. E na sua defesa, Jó termina ferindo, dando umas espinhadas em Deus. Ele diz para os seus
colegas, seus amigos, vocês são sábios, mas eu não fico atrás não. Eu sou tão ou mais sábio do que vocês. Olha. E eles estão discutindo até sobre a criação de Deus. E o Senhor Deus escutando e vendo aquilo. Há um momento que Jó vai dizer, eu vou dar vazão para o que eu quero falar. Muito cuidado com isso. Eu não vou colocar filtro no que eu vou falar, não. Eu vou falar é o que me vier à cabeça agora. E ele disse um montão de coisa que lhe veio à cabeça sem filtro. Em Jó 16:6 ele diz, se eu falar a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, olhe isto. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Tu destruíste a minha família toda. Testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Ele vai dizer no verso 12, eu vivia em paz, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Jó está dizendo a Deus, parece que ele está brincando comigo, ele me colocou e eu sou o alvo, e ele me atira. E Deus ouvindo, então Deus responde a Jó, enquadra o patriarca, porque para Deus não tem grande, grande é Ele. Ele não teme dizer o que Ele precisa dizer a qualquer um de nós. Ele enquadrou o patriarca. E começando do capítulo 38, ele começa a fazer algumas indagações. E ele diz, quem é este que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber o que sustenta seus alicerces. E quem lançou a pedra angular, quando as estrelas da manhã contavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu, Jó, os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois eu o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui você não pode passar. Louvado seja o Senhor. O Senhor Deus está perguntando, onde você estava quando eu pus limite no mar? A onda vem tão grande, tão poderosa, e ela é humilhada ali à margem do mar. Quem fez isso? O Senhor diz, eu fiz isto, eu pus limite no mar, eu disse, daqui você não passa, e o mar não passa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, Jó, você sabe a profundeza do mar? Você já esteve lá? E Jó calado, só pensando, não. E ele disse, eu estive lá, na profundeza do mar. Jó, você sabe onde está a porta? Ele diz, não. Jó, eu sou o Senhor. Você não pode me julgar, criatura. Eu sou o Criador. Você é barro, eu sou o oleiro. Não te mete comigo, não te mete com isto. Eu governo a terra, diz o Senhor.
Oh, aleluia. Aleluia. Quando foi que eu fiz a luz brilhar? Jó, todos os dias eu faço o amanhecer, todos os dias eu faço o anoitecer. Onde você estava quando eu fiz isto? E a pergunta é para nós também. Menininhos mimados, não aceito. Levou meu pai, não aceito. Quem é você para dizer para o Todo-Poderoso que não aceita uma decisão dele? Quem sou eu? Quem é? Eu sou o pastor presidente hoje, não presidente amanhã, vivo hoje, morto amanhã. Você é mortal e serve ao Deus eterno, todo-poderoso. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Nos prostremos diante dEle, porque o Senhor é Ele. Oh, meus amados irmãos, Deus é Senhor. Deus é Senhor de nossa vida. E eu começo a encerrar falando de um outro homem de Deus, chamado Davi. Sabe, queridos, eu não me preocupo de ler grandes textos da Bíblia. Eu amo fazer isso. Não é? Porque às vezes a gente cita só um pedacinho da Bíblia, porque quem opera é a Bíblia. Quem fortalece é a Bíblia. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos fortifica. É a palavra que tira de nós este mimo que nós estamos querendo viver agora. Ela está nos limpando nesta noite. Ela está nos limpando nesta noite. Olhe a fé equilibrada de Davi. Segundo Samuel 12, a partir do verso 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Essa história parece muito com a história que vivemos há pouco tempo. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu?
Poderei eu fazê-la voltar, ou irei a ela, porém ela não voltará. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Veja que fé extraordinária. A fé de Davi não era fria, nem morta. Ela nos leva a um culto racional. A maneira como Davi servia a Deus não era apenas pelas emoções, porque não dá para deixar as emoções para servir ao Senhor. Mas a fé de Davi era equilibrada, sensata, podíamos até dizer racional. Aqui Davi demonstra uma fé não baseada unicamente nos sentimentos, mas na capacidade de entender a Escritura. Davi tem um problema. A criança adoeceu gravemente. Ele tem um problema. Surgiu um problema na sua casa. Surgiu um problema na sua vida. Surgiu um problema gravíssimo no seu lar. Uma pessoa está gravemente doente. Davi não se desespera. Davi resolve buscar a Deus com oração e jejum pelo menino. Jejum, oração, oração, jejum, prostrado no chão, não queria ninguém, não queria nada, ele só queria falar com Deus sobre a situação. Davi tomou a atitude certa, corretíssima. É assim que devemos fazer diante das grandes dificuldades também. Buscar ao Senhor. Não somente orando, mas jejuando. Davi chora e não quer ser consolado. É tomado de emoção. Ele permanece ali prostrado. Seus servos vêm levantá-lo, ele diz: não quero levantar daqui. Não me chamem para isso, não quero comer, não quero sair daqui, eu quero uma resposta do céu. E os homens ficaram preocupados, porque agora ele não quer comer, já é o quarto dia, já é o quinto dia, já é o sexto dia, e ele permanece lá. De tanto se revolver no chão, suas vestes estão sujas. Mas ele está lá em jejum, buscando o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ao 7º dia desse jejum, a criança morreu. E agora os servos estão ali na porta, olhando aquele homem, num estado de desolação só. E eles começam a falar: como nós iremos dizer que o menino morreu? E agora? Como nós vamos falar isso? Davi levanta a cabeça e olha eles cochichando, conversando. E a Bíblia diz que Davi entendeu que o menino tinha morrido. E Davi correu, fugiu, de jeito nenhum. Davi enfrentou o problema. Queridos, problema é para ser resolvido. Problema é para ser enfrentado. Ele não corre. Ele vai lá e pergunta: o menino morreu? E eles agora estão preocupados porque eles dizem: só em um menino está doente, ele está nesse estado, e agora dizer que o menino morreu, ele vai enlouquecer, ele vai fazer uma loucura. Morreu.
Quando Davi ouve que o menino morreu, ele não saiu correndo desesperado. Não. Ele se levantou. Bendito seja Deus. Davi se levantou. Vamos ficar prostrados depois que a batalha termina? Estamos vivendo os dias pós-pandemia. Vamos continuar na mesma situação? Vamos continuar prostrados? Vamos continuar desesperados? Vamos continuar apáticos, de braços cruzados? Davi se levanta. Davi se levantou. A Bíblia Sagrada diz que ele se levantou, diferente do que os seus funcionários, diferente do que seus servos estavam pensando. Na Almeida, século 21, a expressão dos homens é a seguinte: temos medo de falar a ele, porque ele poderá fazer alguma insensatez. Na Nova Almeida atualizada diz, poderá fazer alguma loucura. Na Nova Versão Transformadora, o mesmo texto diz, poderá cometer uma insanidade. Eles esperavam isso de Davi. Era esta reação que eles estavam esperando. Quando nós dissermos que este menino morreu, olha, pode esperar, ele vai ficar louco. Ele vai praguejar, cuidado para ele não matar um de nós. É capaz dele fazer uma loucura, dele cometer uma insensatez, uma insanidade. E Davi se levanta, trocou de roupa, se ungiu, se lavou e foi ao templo adorar a Deus. Olha esse crente, se levantou, se lavou, se perfumou. Tem crente ainda cheirando a velório. Está parado no templo, com um mau cheiro de defunto ainda. Está parado no templo, com o mau cheiro das lutas que já passou. Não trocou de roupa ainda, continua com suas roupas sujas da luta, da batalha enfrentada. Troque de roupa nesta noite, vista uma roupa limpa, em nome de Jesus. Troque estas vestes desta batalha da pandemia que passou, porque Deus está nos chamando para uma nova peleja. Deus continua contando conosco, Deus conta com você. Você não pode ficar parado no tempo, você não pode ficar lá ainda com mau cheiro. Não, a Bíblia diz que ele se levanta, ele se lava, ele se unge e ele veste outras roupas e vai ao templo adorar ao Senhor. Você veio a esta casa para adorar a Deus, então faça-o, então adore, então bendiga, então exalte, porque ele é digno do nosso louvor, ele é digno da nossa adoração. Aceite o que Deus fez, aceite o agir de Deus na sua vida. Pare de estar sofrendo a mesma coisa. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto glorioso. O futuro está aí batendo a porta e Deus quer te usar. Deus quer usar o teu testemunho para a salvação de vidas, para o seu santo reino. Ele vai adorar a Deus. Depois que ele foi ao templo, ele foi para casa e disse: traz comida para mim aí, porque eu estou com fome. Eu passei, foi 7 dias em traz comida aí. Os homens colocaram comida diante dele e ele comeu. Irmão, quando a Bíblia diz que ele comeu, é como alguns aí que comem uma leitoa pequena sozinha. Ele comeu mesmo. E enquanto ele está comendo, seus servos estão sem entender. O que é isso? Nós não estamos entendendo. Meu Senhor, por favor, nos explique o que é que está acontecendo.
O senhor estava quase morto aí ainda há pouco. Agora a gente disse para o senhor que o menino morreu. E o senhor foi mudar as roupas, já foi adorar. E agora parou o jejum. E agora já vai comer. Ele disse, é verdade. Por que, Davi? Ele disse, eu posso trazer o menino de volta? Não posso. Olha que fé firme, que fé segura. Eu posso trazer o menino de volta? Não, senhor. Eu é que vou ao encontro dele um dia. Um dia eu também vou pelo caminho que ele foi. Mas eu não posso trazê-lo de volta. Por que eu vou ficar lá prostrado? Eu tenho que me levantar. Eu tenho um reino para cuidar. Traz comida aí, porque eu quero comer. Porque eu quero continuar cuidando do reino. Eu quero continuar cuidando daquilo que Deus me deu. Eu quero continuar fazendo o que o Senhor Deus me chamou para fazer. Eu preciso estar alimentado. Eu preciso estar forte para fazer o que Deus me mandou. Então traz comida. Comeu e adorou ao Senhor. Foi a sua esposa. Batseba está triste, chorosa. Ele diz, minha filha, não fica triste não. É assim mesmo. Nem sempre Deus vai responder com sim. Às vezes ele responde com não. E agora ele respondeu com um não. Nós não vamos aceitar isso? Vamos. Ele é o nosso Deus. Não fique assim não. Vamos aqui. E aí começou a abraçá-la, beijá-la e tal. E a Bíblia diz que depois disso, Deus deu a eles um outro filho. Aquela mulher poderia estar agora cheia de medo, não é? Frustrada, Deus me livre. Olha, pode ser que o outro morra também. Pode ser que Deus resolva matar também o outro e tal. Cheia de frustração. Negativo. Ah, eu agora estou com medo. Tem crente que nunca mais tirou a máscara. Meu irmão, larga disso. Confia no Senhor. Há um Deus no céu que cuida de nós. Há um Deus no céu que cuida do seu povo, que cuida daqueles que nele confia. Bendito seja o seu eterno nome. Sabe o que a Bíblia diz desse segundo menino? A Bíblia Sagrada diz que quando eles tiveram esse segundo menino, colocaram o nome dele de Salomão. E a Bíblia diz, e Deus o amou. E Deus o amou. Não matou, Deus o amou. Não tenha medo de viver, não tenha medo de avançar, não tenha medo de fazer a obra. Viva na presença do Senhor, sirva ao Deus do céu. Famílias cristãs, famílias de obreiros e obreiros, sigamos em frente. Deus tem vitória para nós. Não vamos ficar com medo de visitar os hospitais, de visitar qualquer lugar para pregar o evangelho. Deus é conosco e nós precisamos pela fé aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Ele levou alguém muito querido seu, levou muita gente querida minha. Mas eu não posso ficar prostrado, a família não pode ficar prostrada, o pastor não pode ficar prostrado, a família do pastor não pode ficar prostrada. Levantem-se em nome de Jesus e vamos adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa fé, uma fé tão equilibrada como a fé de Davi. Que o Senhor Deus nos ajude. Que Ele nos conceda a graça de viver uma fé assim, não importando o que aconteça conosco ou ao nosso redor. Nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos parar de ficar choramingando e dizer, Senhor, eu hoje aceito a tua vontade, eu hoje abro mão, Senhor, do meu eu para aceitar o teu querer. O Senhor fez assim, o Senhor me deu e tomou, bendito seja o teu santo nome. Reconheça que o Senhor é Deus, reconheça que Ele é Senhor de nossa vida. Quis levar esse, não quis levar eu, olha só. Fiquei com 50% dos pulmões comprometidos. O Senhor disse, não vou levar agora não. Outros colegas nossos tiveram a gente orando, Senhor, Senhor, será que mais um?
Aí o Senhor disse: esse eu resolvi não levar agora. Ele é quem resolve estas coisas. Ele vai dizer sim uma hora, mas ele vai dizer não uma outra hora. E nós precisamos estar firmes na fé, sabendo, como disse Abacuque: a minha alegria vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor, a minha alegria é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos guarde no seu santo amor, que a sua boa mão esteja sobre a nossa vida e que a igreja avance, que nossas famílias avancem, que nós possamos avançar em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus.